Nem todo amor é à primeira vista. Para falar a verdade, a grande maioria dos romances não acontece na primeira troca de olhares. Toda grande história de amor começa com um encontro, muitas vezes fortuito, que dita o destino. Para Brasil e França, esse encontro não foi diferente. No episódio do Dicotomia de hoje, nós vamos apresentar a longa relação diplomática entre Brasil e França. Um relacionamento que completa 200 anos em 2025 e vive a sua fase mais romântica. Bem, eu sou Adler e a Luísa também estava conversando comigo aqui agora, acabou de fazer essa introdução. E eu já queria começar o episódio fazendo uma pergunta para a Luísa. Luísa, você já se sentiu apaixonada? Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Já me senti apaixonada, já me apaixonei. E todo romance, ele realmente é altos e baixos, né? Altos e baixos. Você nem precisa perguntar, né, Adam? Já se sentiu apaixonado? Sim, com certeza. Eu me sinto apaixonado nesse exato momento, né? Pela minha namorada, na Cecília. Um beijo na Cecília. Mas é isso, assim, as relações acabam tendo altos e baixos. Quem já viveu relacionamentos mais sérios, mais duradouros, sabe como é. Então, acho que esse episódio do Dicotomia tem muito, né, de amor para dar. Bem, a gente começa falando um pouco de como iniciou essa história de amor entre Brasil e França. E ela começa lá no início do período colonial brasileiro, onde houveram várias fases de invasões francesas aqui ao território sul-americano. Mas o ponto central, eu acho assim, é o momento em que houve as guerras napoleônicas, né, no período de guerra napoleônica, lá na Europa, quando Napoleão invadiu a Península Ibérica e aí forçou a família real a vir para o Brasil. Esse é um momento muito marcante, assim, da história, pra gente que é brasileiro, principalmente, Luiz, eu acho. A gente estuda bastante isso no ensino médio, enfim, posteriormente acaba voltando também bastante a nossa mente, a memória, inclusive reportagens na TV, falando que a necessidade de fuga, né, da família real, que trouxe toda a corte para o Brasil, e como isso foi fundamental para a independência do Brasil lá em 1822. A vinda da família real foi em 1808, né, e em 1822, posteriormente, acaba sendo a independência do Brasil. E esse é um momento marcante também para a relação de Brasil e França, porque é um momento que, após o reconhecimento de Portugal da independência brasileira, a França também reconhece o Brasil como nação. Foi em outubro de 1825 e foi oficializado em 1826 pelo Tratado de Amizade, Navegação e Comércio entre as coroas brasileira e francesa. Então, são momentos muito marcantes, assim, do início dessa relação entre Brasil e França e que demonstram que esse relacionamento é longo, né? É longo e duradouro, assim, 200 anos, né? Não sei, deveria até pesquisado, né? Será que existe alguma boldas, assim, aquelas boldas de não sei... Nossa, sim, eu ia perguntar isso. 200 anos é boda de quê? Provavelmente um material, assim, absurdamente rígido, firme. 200 anos é bastante tempo de relacionamento. E é curioso, por exemplo, um fato que eu pesquisei, né, que a gente encontrou quando estava fazendo o roteiro, é que a França foi o segundo país europeu a reconhecer a soberania da ex-colônia portuguesa. E os historiadores explicam, né, que foi muito pelo fato do reconhecimento português que abriu as portas para as outras nações reconhecerem também o Brasil como um país soberano, né, naquela época. Sim, e toda essa influência inicial, ela realmente é muito relevante, porque não era comum a família real ela se deslocar até o local da colônia, né? Então, realmente, Napoleão aí influenciando na história brasileira e a França, né? Influenciando, mesmo que, de certa forma, indiretamente, né? Mas de uma maneira muito relevante. E a gente percebe que o cortejo realmente já existia desde ali, porque o Tratado de Amizade, Navegação e Comércio entre as coroas brasileira e francesa é justamente também uma forma de marcar presença, né, marcar território, porque a Inglaterra já estava ali presente, né,
fazendo trocas comerciais com o Brasil. A gente tem ali, em 1810, a Inglaterra, inclusive, ela é favorecida com a abertura dos portos, porque tem alguma vantagem ali, percentual de 10%. Mas, enfim, né? Então, é um cortejo aí que realmente vem de muito tempo atrás e que tem resultados realmente até os dias de hoje, né? E esse é o início de toda a relação, né? Tem aquele cortejo, tem aquela outra pessoa que você acha que pode estar afim dela. Enfim, tem toda essa relação, essa troca de olhares. Teve um momento, até essa questão de esperar Portugal reconhecer, né, a independência para depois que ela reconhecesse. É muito coisa assim de relacionamento mesmo, de esperar, enfim, aos moldes antigos, né, de relacionamentos do romance. Mas assim, apesar da perfeição de qualquer romance, a gente sempre tem altos e baixos, né, nas relações. E não foi diferente para o Brasil e França. A sua relação, por muito tempo, teve alguns entraves, algumas questões mais difíceis. E, basicamente, França e Brasil tiveram ali no início do século XX, final do século XIX, também tiveram alguns entraves, né? Na verdade, até durante o século XIX, um pouco antes, já tiveram outras situações que foram mais difíceis de lidar dessa relação. Justamente. E aí existem alguns que são interessantes da gente abordar, porque a gente tem ali um dos mais persistentes como sendo o contencioso financeiro, né? Que ele acontece ali das nacionalizações de bens de súditos franceses pelo governo de Vargas, sim, a partir de 1938. E realmente foi uma questão que gerou muita polêmica na época, impedindo a dinamização dessa cooperação econômica e uma dificultação dessas relações até meados da década de 60. Mas eu acho que nesse clima de romance, que a gente sabe que algumas coisas que a gente pode considerar banais, elas se tornam realmente conflitos. A gente tem aí, para se destacar, um evento curioso, né, para dizer o mínimo, que foi a Guerra das Lagostas. Entre 1961 e 1963, o conflito sobre a pesca de lagostas na costa do Nordeste brasileiro e a discussão se a lagosta ela andava, se ela nadava, de fato escalou a um ponto de gerar um conflito, uma tensão entre os países, e levou um general da época, né, a pessoalmente colocar o Brasil de quarentena. Então, é algo que a gente pode imaginar, uma lagosta, mas de fato se tornou uma tensão diplomática entre os países, né, e uma rusga ali nesse relacionamento, né, realmente algo que levou a resultados talvez que não se esperasse se a gente estivesse falando de qualquer outro contexto, né? Mas é isso, né? Relacionamentos, você discute ali uma coisa, às vezes é um crustáceo andar ou nadar e que acaba escalando, né, para um outro nível. No caso, na época, né, o que gerou todo esse atrito foi por conta de que a França já havia perdido algumas colônias na África e estava tendo problema com relação a essa, vamos dizer assim, captura de lagosta, né? Pra gente não tomar nenhum lado, né? Porque se eu falar assim, pesca de lagosta, já vai falar que é um peixe. Se eu falar que enfim, é um negócio, é engraçado demais essa situação. Mas aí ela queria ampliar essa captura de lagostas e ela já não estava tendo bons resultados, por exemplo, na costa da Guiana Francesa. E ela pede autorização ao Brasil para que pudesse fazer pesquisas no litoral nordestino. Só que o que acontece é que a França, o governo francês, acaba ultrapassando esse limite. Eles foram denunciados de que eles não estavam apenas pesquisando a área, o local, mas sim capturando essas lagostas. E isso gerou um grande conflito entre as duas nações, porque foi levado, inclusive, a tentativa, na verdade, de levar a tribunais internacionais para se ter um entendimento sobre a questão. E aí a negociação era justamente essa. Se as lagostas nadavam ou se ela pulava
Enfim. Aí, me vem a mente, eu tava lendo aqui enquanto pesquisava, é que a argumentação da França era a seguinte: a lagosta se deslocava de um lado para o outro, dando saltos, e, portanto, deveria ser considerada como peixe e não como um recurso da plataforma continental. E aí o comandante Paulo de Castro Moreira, da Marinha do Brasil, falou que essa argumentação era fraca. E, ironicamente, ele respondeu, isso aqui pra mim é a parte mais engraçada. Abre aspas aqui pro general. Por analogia, pro comandante, perdão. Por analogia, se lagosta é peixe porque se desloca dando saltos, então canguru é uma ave. Pra mim, isso daqui é o auge do debate político internacional. E na época, a situação, até um certo momento, estava nesses embates diplomáticos ainda, né? Mas chegou um momento que o presidente da França na época, né, o Charles de Gaulle, enviou navios aqui à costa brasileira, para que, torpedeiros, na verdade, eu acho que a costa brasileira, para se criar essa pressão, né, ao país e tal. Para proteger os barcos pesqueiros também, que inicialmente estavam para pesquisa, né? Os barcos pesqueiros, no caso, francês. E isso foi escalando, esse foi o momento de escalonamento, acho que talvez maior, mas que posteriormente não teve nem uma resolução em concreto, assim, pelo que eu entendi. Apenas a situação se esvaeceu, se perdeu força e não teve uma definição, não teve nenhum embate, né, militar, e nenhum entendimento mais específico da situação, mas o fato é que, apesar dos embates bobos dessa relação entre Brasil e França, a situação saiu ok. E é engraçado que é como se eles realmente tivessem ainda um terceiro, né? Quem sabe um terapeuta de casal ali, que seria justamente procurar uma resolução em organismos internacionais, para escutar alguém imparcial e decidir sobre o conflito, né? A questão entre eles. Sim. Para além disso, acho que também a gente, falando agora de resoluções que deram mais certos, né? A gente tem uma questão fronteiriça, porque a França ela já marcava presença na América com a Guiana, né? E existe uma delimitação de fronteira ali na região que hoje é o Amapá, né? Então, com a Guiana Francesa. Mas que, diferentemente da questão da Guerra da Lagosta, que conseguiu ter uma resolução diplomática mais assertiva, né? Então, não foi uma resolução de fronteiras que foi conflituosa ou marcadas por entraves que geraram uma tensão diplomática, diferente da Guerra da Lagosta. Sim, a questão foi resolvida, inclusive, pelo pai da diplomacia brasileira, né? O Barão do Rio Branco, que levou a questão e foi arbitrada e decidida a favor do Brasil. Na situação em questão, a arbitragem foi feita pela Suíça e deu parecer favorável ao Brasil em 1900, dando assim o contorno do que a gente conhece como o Amapá e como a Guiana Francesa. Perfeito. Economicamente também, agora falando em relação a esses tempos difíceis, a França ela viu a sua presença ela encolher no Brasil ali nas décadas de 50 e 60, perdendo posições para outros parceiros europeus, né? A gente também tem a ascensão dos Estados Unidos, do Japão no cenário internacional, e o foco francês na Europa e em suas ex-colônias, ele contribuiu para essa negligência cordial. Então, as oportunidades de investimento no Brasil, elas não foram tão bem aproveitadas quanto poderiam ter sido, principalmente ali durante a época da ditadura militar, né, do milagre econômico. Nós tivemos entraves durante o governo Bolsonaro, assim, é um entrave um pouco mais recente e, na verdade, um bem mais recente, e o entrave que tava conversando com Luísa, que me parece ser mais de personalidade, sabe, de pessoas, do que necessariamente entre países. Na situação, Bolsonaro criticou Macron por diversas políticas que o presidente havia feito, e Macron também devolveu, assim, tiveram situações, inclusive, bem chatas, bem de baixo nível, assim, de falas do governo Bolsonaro, assim como do Macron, para devolver essas respostas. São entraves mais recentes e acabam demonstrando que são pontuais e acabaram não tendo muita repercussão na relação entre os países. Sim,
Ainda bem que esses tempos difíceis eles não marcaram toda a relação e eles conseguiram reacender a chama, né, ao longo dos tempos. Então a gente tem alguns traços aí que demonstram uma parceria renovada, uma volta de uma lua de mel que estava mais esquecida, né? Então, nos anos 90, a gente tem a retomada de uma relação mais próxima, né, entre França e Brasil. Além disso, a gente tem uma quantidade de visitas, né, presidenciais relativamente grandes, né? A gente tem visitas recentes, inclusive, que a gente não pode deixar de falar. Mas antes de chegar nela, é importante também citar sobre como a França ela se posiciona também em relação ao Mercosul, que é uma das grandes marcas da América Latina, principalmente ali para o Brasil no cenário internacional na década de 90 e vem até hoje sendo um fator importante. E agora a gente inclusive tem, por fatores externos que influenciaram, né, finalmente esse acordo entre Mercosul e União Europeia de sair do papel, né, de realmente, ou melhor, entrar no papel e ser formalizado. E isso mostra também uma aproximação entre os países, né? Então, apesar das dificuldades, isso mostra que a diplomacia, o diálogo, ele consegue apresentar resoluções para questões que a gente vê na pauta política internacional. É aquilo que dizem, né? Tipo assim, quanto mais o tempo passa, mais as relações vão ficando melhores e você vive momentos de maior tranquilidade. Essa questão mesmo do acordo, né, Mercosul e União Europeia, apesar de ter tido entraves diretamente com a própria França, né, que colocou questões problemáticas que, segundo eles, né, poderiam prejudicar os produtores rurais da França, acabaram não sendo um grande problema para a relação. Acabaram sendo, de fato, debates saudáveis, eu acredito, assim, para que houvesse um entendimento, né? Então, isso tudo marca a relação mais recente do Brasil e França, e principalmente na questão política, assim, a gente também percebe que a relação Brasil e França é marcada por um teor bem político, sabe? A gente vê essa aproximação cultural, essa aproximação de relação política mesmo, assim. Você consegue notar que há um diferencial entre a relação do Brasil com outros países da Europa, da União Europeia, e com a França. Enfim, acho que isso marca também um grande momento, que é o da figura, né, atualmente da presidência do Brasil, que é o presidente Lula, e ele marca bastante essa questão da diplomacia presidencial. Assim como Macron, que demonstra também ser um líder que utiliza bastante dessa diplomacia. Então, eu acho que a diplomacia presidencial acaba sendo um fator marcante desses últimos anos entre a relação Brasil e França. Sim, agora que você citou Lula e Macron, não tem como deixar de falar da singularidade que é a relação entre os dois, que é, na minha opinião, o que inspira essa tradição romântica, essa apresentação romântica, porque em março de 2024, o presidente Emmanuel Macron ele faz uma visita ao Brasil com a pauta uma agenda ambiental, passa ali por Belém, Itaguaí, São Paulo, Brasília. E especificamente na visita em Belém, ele faz algumas fotos com Lula que ganham uma repercussão muito grande na mídia, né? Os dois ali de branco, mãos dadas, um ambiente, uma cenografia assim... romântica, bucólica. Natural, romântica, justamente. Então, e os próprios governos se aproveitaram dessa onda que o pessoal estava comentando, né? Falando que seria um pré-wedding entre os dois, que era um ensaio de casamento. E aproveitaram disso também para fazer toda uma propaganda em cima disso, né? Fazendo essa associação. E aí, mais recente, já em 2025, você tem isso ainda mais presente, porque os governos, eles realmente engajam com essa lógica de um relacionamento mesmo, parabenizando também por conta do aniversário dessas relações Brasil-França. E, enfim, Macron, ele faz publicação
colocando músicas brasileiras ao fundo, né? Eles colocam na publicação aquela música Vai-te Embora, que é uma música, assim, que tem uma energia bem brasileira. Os comentários, as legendas, eles têm atenção para o Macron postar legendas em português do Brasil e Lula colocar legendas em francês. A própria Torre Eiffel também, recentemente, teve as cores do Brasil representadas ali. E aí eles postam como se fosse realmente um encontro de amigos, sabe? Aqueles adolescentes que vão para algum evento, tiram uma foto juntos e publicam, assim, numa boa. Então eles fazem muito isso, engajam nessa onda toda de parceria entre os dois governos, entre os dois presidentes, de uma forma realmente mais descontraída, fugindo até do que a gente está acostumado a ver nos protocolos presidenciais, nas fotos presidenciais, da forma como elas costumam acontecer. Sim. Assim, a pergunta que fica é: no seu relacionamento, o seu parceiro ou parceira coloca as cores da França, as suas cores na Torre Eiffel? Colocou sua foto lá? Se não colocou, não tá fazendo o mínimo. Não aceitem menos Que isso. Ele faz declaração, ou ela faz declaração no Instagram, botando foto, tirando, se aproximando rostinho com rostinho, botando música, como Luísa falou, se declarando. Então, a meta de relacionamento é relação Brasil-França, completar 200 anos, assim, bem como estão. Isso mesmo, e como todo grande aniversário de relacionamento, né, tanto no Brasil quanto na França, agora estão tendo eventos culturais, amostras, justamente para fazer esse aniversário, comemorar esses 200 anos da melhor forma possível. Se os mêsversários eles já são comemorados 200 anos, então realmente são bodas, né, que merecem uma grande festa. Sim. O ano, se eu não me engano, é o ano do Brasil na França, né? Que tá acontecendo lá. E o ano da França no Brasil, que tá acontecendo aqui no Brasil. E recentemente, assim, Paula e Brena, que estão na França, que fazem parte aqui do Dicotomia, né? Já relataram pra gente, né? Amostras culturais, como Luísa falou. Amostras culturais que estão acontecendo por todo o país para demonstrar cultura brasileira. E eu acredito que aqui no Brasil também tá acontecendo. Eu aqui em Aracaju, em Sergipe, eu acho que não tá acontecendo tantas coisas, mas eu acredito que no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, talvez em Brasília tenha acontecido mais ações, mais atividades desse tipo. É isso. Não, eu acho que para qualquer mais detalhes, realmente é assistir quais vão ser as próximas etapas, o que esse futuro relacionamento ele aguarda pra gente. 300 anos de Brasil e França, 400 anos, que vem mais. Ou será rompimento, né? A gente tem alguns rompimentos de vez em quando também. Enfim, o que esperar da relação Brasil e França? Bem, o episódio do Dicotomia fica por aqui, mas antes de terminar, as nossas tradicionais recomendações. Luísa, quais são as suas recomendações para quem quer saber mais sobre os assuntos da relação Brasil e França? Olha, uma das recomendações que eu faço é, se vocês se interessaram pela Guerra das Lagostas e têm interesse em saber um pouquinho mais sobre o direito do mar, tem um episódio no Dicotomia recente, que é o nosso episódio da Amazônia Azul. Você pode voltar 2 episódios e escutar, eu acho que vai ser bastante interessante. E além disso, se vocês realmente quiserem ver como é que estão acontecendo essas publicações entre os governos do Brasil e da França, mais especificamente da figura de Macron e Lula, acessem as redes sociais deles, deem aquela stalkeada e vocês vão conseguir assistir realmente tudo que a gente disse, a música, a escolha musical deles, as agendas, tudo é muito bem pensado, né? Um relacionamento ele precisa ter os seus cuidados. Sim. A minha recomendação vai um jabazinho do Dicotomia. O episódio de número 28, um episódio até antigo, assim, mas o nome dele é Paris é Logo Ali, que fala sobre como a Guiana Francesa se relaciona com o Brasil, como ela surgiu, sobre aspectos culturais também, que são interessantes pra gente entender essa relação Brasil e França. É isso, o episódio do Dicotomia fica por aqui, até um próximo episódio, vamos ver qual será o próximo tema. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, é sempre o @dicotomia_cast. Segue aqui também no Spotify, se você estiver escutando no Spotify, o Dicotomia, comenta o que você achou do episódio, avalia também aqui, e é isso.
Até uma próxima, Luísa. Até uma próxima, Adler. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.